Olá pessoal, na aula de hoje nós iremos mostrar um exemplo sobre relações astronômicas Terra-Sol. E nesse exemplo segue o enunciado onde diz: determine para o dia 30 de abril em Campina Grande, e está mostrando aqui a latitude 7,2256 graus sul e 35,9048 oeste. E a gente vai determinar a distância relativa Terra-Sol, a declinação solar em graus em radiano, o ângulo horário, o ângulo zenital às 9 horas e ao meio-dia. E na letra D, o fotoperíodo. Então, na letra A, para nós determinarmos a distância relativa à Terra-Sol, essa distância relativa à Terra-Sol, ela é dada por dr, que é igual a d médio dividido por d elevado ao quadrado, que é igual a 1 mais 0,033 vezes o cosseno de 2π vezes o dA dividido por 365. Nós temos uma igualdade aqui entre essas duas equações aqui. Nós temos essa, d médio sobre d, e essa outra 1 mais 0,033 vezes o cosseno de 2π vezes dA dividido por 365. E a pergunta é: qual das duas equações nós iremos escolher para determinar a distância relativa à Terra-Sol? Então, nós observamos que essa primeira aqui, d médio sobre d elevado ao quadrado, d médio é a distância média entre a Terra e o Sol, que isso aí já é um valor tabelado de 1,50 vezes 10 elevado a 11 metros, dividido por d, que é a distância absoluta de um determinado dia do ano entre a Terra e o Sol. Mas observe que nós temos o d médio e não temos a distância absoluta. Então, ficaríamos com duas variáveis aqui, tanto dr quanto o d absoluto. Então, automaticamente nós descartamos essa equação e ficamos com essa segunda. Então, teremos aqui dr 1 mais 0,033 vezes o cosseno de 2π dA dividido por 365. Então, colocando o valor do dDA, que é o dia do ano, que nós já foi apresentado como se calcula, o dia 30 de abril corresponde ao dDA de 89. Então, substituindo esses valores aqui, vamos substituir esse valor passo a passo. Então, repetindo essa equação, 1 mais 0,033 vezes o cosseno de 2π vezes 89 dividido por 365. Então, observamos que essa multiplicação aqui, 2π vezes 89, nos fornece como resultado 559,203. Isso aqui, vamos dividir ainda por 365. Repetindo toda essa equação, teremos o resultado desta divisão aqui, que corresponde a 1,5321. E nós iremos continuar efetuando a operação, resolvendo o cosseno de 1,5321. O resultado do cosseno de 1,5321 é 0,0387. É importante destacar que, não esqueçam disso, e é de fundamental importância que nesse cálculo da distância relativa, o modo da calculadora deve estar em radiano, tá? E não em graus. Lembrem que em algumas calculadoras aparece o D para identificar que o modo está em graus, que é degree, e a gente tem que modificar para o R, que o R é onde mostra que esse modo para o cálculo de funções trigonométricas está em radiano. Então, o modo da sua calculadora tem que estar no R, que é indicando que tem que estar em radiano. Então, quando você calcular o cosseno desse valor aqui, então vai fornecer exatamente 0,0387. Então, respondendo a essa equação, primeiramente respondemos a multiplicação, que tem prioridade,
Então, 0,033 vezes 0,0387, nós temos como resultado 0,0013. Então, agora, adicionando 1 mais 0,0013, nós obteremos o valor de dr como sendo 1,0013, isso para o dia 30 de abril. Então, calculamos a letra A. Lembrando que é uma grandeza adimensional, não tem unidade, por isso que ela fica sem nenhuma unidade. Então, calculando o dr, vamos seguindo adiante para calcular agora a letra B, que ele pede a declinação solar em graus. Então, a declinação solar em graus é dada por essa equação aqui. Delta, que é igual a 23,45 vezes o seno de 360 dividido por 365, vezes o DDA mais 284. Então, substituindo os valores, nós já vimos que o DDA vale 89, então vamos repetir essa equação e substituindo o valor de DDA nessa equação. Então, temos aqui já o DDA de 89 e vamos responder essa operação. Então, teremos aqui a soma de 89 mais 284. Então, teremos que essa soma será de 373. Então, saímos repetindo a operação 23,45 vezes o seno, 360 dividido por 365 vezes 373, que é a soma entre 89 e 284. Continuando nossa operação, nós repetimos 23,45 vezes o seno, e essa multiplicação teremos que multiplicar 360 vezes 373 e depois vamos dividir por 365. Então, 360 vezes 373, isso nos dá 134.280. Então, vamos dividir esse valor por 365, que nos fornece 367,89. Então, aqui vamos calcular o seno desse valor de 367,89. Agora, nesse caso aqui, como nossa declinação é em graus, vamos modificar o modo da nossa calculadora. Na letra A, nós vimos que o modo dela estava em radiano. Agora nós temos que mudar esse modo para funções trigonométricas para grau. Então teremos que colocar esse modo em grau, que é o Dzinho para estar aparecendo no visor da calculadora. Então, fazendo isso, nós iremos resolver o seno de 367,89. O seno dessa função aqui, desse valor, dá 0,137. Então, teremos 23,45 vezes o seno disso aqui, que o seno é 0,37. Com isso, nós obtemos o valor da declinação de delta para esse dia, que nos dá como resultado 3,21 graus, já que essa declinação é dada em graus. É claro que foi apresentada uma equação onde mostra essa declinação também sendo dada em radiano. Mas eu vou deixar para que vocês apliquem a outra equação para calcular a declinação em radiano. E vamos aqui mostrar apenas um método para transformar aqui em graus, essa declinação em graus, em radianos, porque posteriormente vocês precisarão de fazer essa transformação de graus para radiano. Então, já vou mostrar esse modo para que auxiliem vocês lá na frente. Então, para eu transformar a minha declinação, que está em graus, para radiano, então basta eu fazer uma regra de 3 simples, onde nessa regra de 3 eu tenho que 180 graus corresponde a π radiano. E o ângulo aqui da declinação, que é de 3,21, vai corresponder a x rad. Então, observamos que, efetuando aqui meio pelos extremos, 180 vezes x e 3,21 vezes π. Então, isolando o x, teremos 3, o 180 está multiplicando, o x vai passar dividindo. Então, teremos 3,21 vezes π dividido por 180. E isso nos fornece o x como sendo
0,06 rad. Lembrando que esse aqui é o correspondente da declinação em radiano. Então, esse valor aqui, 0,06 rad, é o valor da declinação em radiano. Então, é importante que vocês aprendam bem essa regrinha, que lá na frente, principalmente quando estiverem estudando radiação, vai ser preciso fazer algumas transformações. Então, nós iremos calcular aqui agora o ângulo horário para as 9 horas. E o ângulo horário é dado por essa equação, onde temos a hora local menos 12 vezes 15. E como a hora local é de 9 horas, então teremos 9 vezes 12 vezes 15. Então, 9 menos 12 dá menos 3 vezes 15, isso aqui dá menos 45 graus, que é o ângulo horário. Então, nesse caso aqui, nós não iremos calcular o ângulo azimutal, porque não faz parte da proposta nossa para o curso de vocês neste período. Então, agora como nós calculamos o ângulo horário, nós podemos calcular o ângulo zenital para as 9 horas. E esse ângulo zenital é dado por Z, que é igual a cosseno menos 1, que é a função inversa do cosseno, vezes o seno de φ, onde φ é a latitude, o seno de delta, onde delta é a declinação, que nós já calculamos, e o cosseno de φ vezes o cosseno de delta vezes o cosseno de h, que h nós calculamos aqui. Então, continuando, vamos substituir os valores. Nós vimos que φ, que é a latitude, é igual a 7,2256 graus sul. Veja, como o grau é sul, lembra que teremos que colocar o sinal negativo, porque está no hemisfério sul. Então, por isso que para o φ nós colocamos aqui, acrescentamos o sinal negativo. Então, φ de menos 7,2256 e o delta, como nós já calculamos, 3,21 graus. Então, assim nós vamos substituir esses valores na equação do ângulo zenital e vamos substituir os valores. Então, temos cosseno menos 1, aí temos, abrimos parênteses. Veja que eu optei por abrir parênteses porque fica mais fácil pela questão do uso da calculadora, quando vocês forem utilizar a calculadora, porque a calculadora não mostra os colchetes, mas sim apenas parênteses. Então, claro que para facilitar o entendimento, eu deixei apenas essas expressões com colchete, aliás, com parênteses. Então, vamos lá, substituindo os valores, seno, aqui, abre parênteses, seno, o seno de φ, nós substituímos que φ é menos 7,2256 vezes o seno de delta, e delta é 3,21, mais cosseno de φ, que é menos 7,2256. Veja que eu não coloquei ângulo aqui, o grau, nem aqui, em nenhum desses locais, porque a própria calculadora, quando você insere essas funções, ela já automaticamente já identifica como sendo no modo que você deixou, ou grau ou radiano. Então não é preciso colocar o grau na calculadora, certo? Então pode deixar diretamente com esses valores sem colocar aquele grauzinho. Então temos aqui mais cosseno de menos 7,2256 vezes o cosseno de 3,21 vezes o cosseno de menos 45, que é o h aqui que nós encontramos, o ângulo horário. Então, substituindo o valor de cada função dessa, temos o seno de menos 7,2256 dá menos 0,126, o seno de 3,21 dá 0,056, o cosseno de menos 7,2256 dá 0,992, vezes o cosseno de 3,21 nos dá 0,998, vezes o cosseno de menos 45, que dá 0,707. Então, todas essas funções aqui já substituem seus valores e vamos resolver cada multiplicação. Então, veja aqui que cada valor desse aqui está sendo correspondido aqui, associado a esses resultados. Então, cada multiplicação dessa, então, essa menos 0,126 vezes
0,56 nos fornece como resultado menos 0,0071. E essa outra soma aqui, somando com essa outra multiplicação, o resultado dessa multiplicação nos fornece 0,6999. Então, realizando agora essa soma, na realidade menos, somando com mais aqui, então teremos uma subtração que nos fornece como resultado 0,6928. Agora nós iremos calcular a função inversa. Lembrando que a calculadora está no modo de graus, no modo degree, de D, onde tem o visor, aparecendo no visor D. Então, com esse resultado aqui, ele vai nos fornecer o ângulo correspondente a esse valor. Então, isso nos fornece o ângulo zenital como sendo de 46,15 graus. Então, esse é o nosso resultado para o ângulo zenital. Nós iremos ainda calcular na letra D o fotoperíodo. Lembrando que o fotoperíodo é a duração máxima do brilho solar num determinado dia. E é dado por N, que é igual a 2H dividido por 15, onde esse H é o ângulo de nascer ou pôr do sol. E para calcularmos esse H, ele é dado por cosseno elevado a menos 1, menos tangente φ vezes tangente delta. Então, o procedimento é o mesmo, apenas colocando como um parêntese aqui, para facilitar o uso da calculadora. Então, teremos que menos tangente φ, vimos que φ é menos 7,2256 e a tangente delta, que é a declinação, 3,21. Então, resolvendo a tangente de cada um desses termos, teremos que a tangente de menos 7,2256 é menos 0,127. E a tangente de 3,21 é 0,056. E o sinal menos aqui da operação já permanece ainda no mesmo local. Então, lembrando que, como aqui é uma multiplicação e menos por mais dá menos, então automaticamente já fizemos essa multiplicação aqui, que dá 0,07, e o sinal menos por menos dá mais. Então fica positivo mais 0,007, que é o resultado desta multiplicação. E o cosseno menos 1 de 0,07 nos fornece como o ângulo de nascer e pôr do sol 89,59 graus. Então, achamos o valor de H, que é o ângulo de nascer ou pôr do sol. Então, com isso, agora nós podemos calcular o fotoperíodo, e esse fotoperíodo é dado por N, que é igual a 2 vezes H, o H 89,59 dividido por 15. Então, essa multiplicação aqui nos fornece como resultado 179,18, e iremos dividir por 15, que tem como resultado dessa divisão 11,9 horas, que o fotoperíodo é dado em horas. Então, aqui se encerra a nossa aula explicando todos esses passos que nos foi proposto no exemplo. E o cálculo para o meio-dia deixamos para que vocês exercitem em casa seguindo os mesmos passos que nós explicamos nessa aula. Então, pessoal, até a próxima aula.